E aí galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu tô aqui para bater um papo, não é nada formal, mas eu tava pensando aqui, né, sobre tudo que tem acontecido e eu não sei você, mas como que você tem passado por esses dias de confinamento, de quarentena, né? Como tem sido o seu comportamento, como que você tem lidado com tudo isso? E eu tenho feito bastante coisa, eu tenho estudado muito, tenho produzido conteúdo, né, desenvolvi um programa de mentoria focado na área de logística nesses dias, algo que estava no papel e saiu. E hoje eu estava lendo, estudando um pouco e aí eu comecei a refletir, né, sobre a minha carreira, comecei a refletir sobre tudo que eu vivi nesses 22 anos na área de transporte e logística e nos últimos 2 anos nessa área de treinamento, mentoria, coach e ajudando pessoas, trabalhando no desenvolvimento de empresas e organizações. E eu estava me perguntando, né? Falei, cara, o que leva a pessoa a ser líder, né? É o tato dela lidar com pessoas, é o carisma, é a preparação, é o conhecimento, e eu cheguei à conclusão que é tudo isso, é um conjunto de fatores. Mas tem algo que nos leva muito rápido para a liderança, e às vezes acontece sem a gente perceber. Se você quer assumir um cargo de liderança, ou de alguma forma crescer onde você está, na área que você atua, pode ser transporte, logística ou qualquer outra área, algo para mim que ficou muito claro. Eu estava fazendo uma leitura nesta manhã e eu já tinha isso e isso só foi reforçado na minha cabeça, na minha mente. Para que a gente cresça profissionalmente, você precisa ser um grande solucionador de problema. Pode olhar, todo mundo que resolve problema cresce. Todo mundo que resolve problemas, inclusive problema dos outros, tem oportunidades na carreira, oportunidades de negócio, porque o mundo é feito de problema. Tem muita gente falando, mas a gente nunca viveu um problema como esse. Talvez eu e você não, a nossa geração não. Mas se você pegar uma pessoa que tem mais de 80 anos, e hoje é fácil de encontrar, né, as pessoas estão vivendo mais e que bom por isso. Muitas delas enfrentaram aí várias epidemias, guerras, em meados dos anos 20, 30, 40, 50, passaram por grandes coisas. Crises econômicas, inflação a 200%, você ia no mercado de manhã era um valor e à tarde era outro. Então crise, problema sempre vai existir, independente do tempo que você vive. E é uma das coisas que eu ouço muito, né? A nossa geração diz, não, mas agora a gente tem mais problemas do que os nossos avós. Quem disse? Os problemas se repetem. Os problemas, eles só mudam o problema, mas o problema continua lá. E não dá pra gente alegar que o nosso problema é maior do que o que a geração passada viveu. Então, assim, hoje eu quero falar sobre algo e eu vou gravar uma série de vídeos falando sobre isso, sobre solucionar problemas, sobre resolver problema. Se você resolve problema, você cresce. Se você se dispõe a enfrentar problemas, você vai se tornar um líder, vai se tornar alguém bem-sucedido, porque todo mundo que eu conheço que é bem-sucedido é porque resolve algum problema. Qual é o problema que você vai resolver? Qual é o problema que só você vai resolver? E tem um problema nessa terra que foi criado para você resolver. O problema maior é que quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu abro espaço para outras pessoas fazerem aquilo que foi escolhido por mim fazer. E aí eu estava entendendo sobre isso e lendo sobre isso. Sabe por que as pessoas não desenvolvem seu potencial? As equipes não entregam o seu melhor? E aí você tem 4 grandes causas. A primeira elas não sabem o que as pessoas esperam delas. Você tem uma equipe, se você é líder, deixe muito claro qual a sua expectativa em relação à tua equipe. Muitos não sabem o que o líder espera dela. Segunda causa, porque o potencial dessas pessoas não são desenvolvidos. Elas de fato não sabem como fazer. Foram contratadas para algo, mas elas não sabem desempenhar aquilo ou não sabem resolver aquela questão. Isso é falta de conhecimento e aí precisa buscar conhecimento para poder resolver essas questões. Terceiro caso, que as equipes não produzem. Elas não sabem o porquê fazer aquilo. Elas sabem como fazer, só que elas não sabem o porquê ela está sendo colocada naquela situação para resolver aquele problema. Isso é responsabilidade da liderança. E o quarto grande desafio,
porque as pessoas não se desenvolvem, não entregam o melhor de si, porque existem obstáculos entre ela e o objetivo, e é histórico, as pessoas não querem problemas, elas correm de problemas. E se você quer ser um profissional bem-sucedido, ao invés de você correr dos problemas, corre em direção a eles, porque se você os resolve, você ganha destaque. Se você os resolve, você vai crescer na sua vida profissional. Seja um solucionador de problema. Nós falamos em nosso treinamento que as pessoas precisam andar com uma camisa com S, e não é o S de sadia, é o S de solucionador de problemas. E eu quero declarar sobre você que você, ouvindo essa mensagem, ouvindo esse vídeo, vai começar a olhar os problemas com outro enfoque. Não enxergue o problema só como um obstáculo, mas como uma oportunidade de mudança, de crescimento, uma oportunidade de solução, e não tem coisa melhor do que resolver problema. Quando você resolve o problema, você entra no estado de graça, de agradecimento, de celebração, que te motiva a resolver mais problemas. Eu digo para vocês que eu sempre busquei resolver problemas. Desde o início, desde quando eu entrei como contínuo na primeira empresa que eu trabalhava, eu ficava caçando, eu ficava curioso para entender qual que era o problema para eu poder ajudar. E eu lembro muito bem, tinha uma máquina de Xerox ali onde eu trabalhava e ela travava sempre, dava problema, a folha enroscava, e foi um dos primeiros problemas que eu vi que não tinha nada a ver com o meu departamento, que eu falei, não, eu vou aprender a mexer nisso. E aí o técnico veio fazer manutenção, eu colava do lado dele, perguntava algumas coisas básicas, e na maioria das vezes os problemas simples que a máquina dava, eu não precisava mais chamar o técnico, eu resolvia. Resumindo, isso aconteceu várias vezes, as pessoas me chamavam quando tinha algum tipo de problema com a máquina de Xerox, e a partir daquele momento eu assumi mais uma responsabilidade. Agora toda a gestão da Xerox, da copiadora, ficava comigo. E aí me passaram o contrato da empresa que fazia a manutenção, e eu que solicitava o toner, eu que solicitava papel, eu que criei ali um dispositivo para as folhas não ficarem úmidas, e a partir daquele momento eu já estava ali gerenciando e administrando o meu primeiro problema. Mas é um problema que foi solucionado. Então eu ficava o tempo inteiro caçando o problema. E tem muita gente falando, você é maluco, a gente tem que correr dos problemas. Não, não tem. Problemas existem, eles estão aí para serem resolvidos. Estão comigo até aqui? Inclusive eu quero mostrar da onde isso veio, esse insight. É desse livro aqui, é um livro top. John Maxwell é um cara extraordinário e ele fala exatamente isso. A forma mais rápida para ganhar a liderança é solução de problemas. Você fica reconhecido, conhecido em outras áreas quando você começa a resolver problemas. E isso é unânime. Todos nós temos problemas, todos, sem exceções. E uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o tamanho da pessoa é mais importante do que o tamanho do problema. O problema que você está enfrentando nunca vai ser maior que você. A questão é que quando você se deixa diminuir e o problema crescer, parece que ele vira um monstro, não tem solução. Mas eu quero te dizer que o problema nunca vai ser maior que você. Você sempre vai ser maior que o seu problema. A sua capacidade de solução sempre vai ser maior do que o problema que foi gerado. Estão comigo? Outra coisa que eu quero deixar muito claro: o problema da nossa geração não é pior e nem menor do que as de gerações passadas. Eles enfrentaram guerras, eles enfrentaram pandemias como nós temos vivido, eles enfrentaram coisas que hoje nós não vivemos. Então o nosso problema é diferente do problema que eles viveram, mas não deixa de ser um problema, ok? E os problemas dão sentido à vida. E aí eu quero te mostrar isso na prática. Pense comigo. Uma águia, para voar, ela precisa do quê? Ela precisa vencer qual obstáculo, principalmente, para ela ter um voo pleno? O primeiro obstáculo que a águia tem que vencer é o ar, é o vento. E o incrível é que esse obstáculo, que muitas vezes a impede de voar ou dificulta o seu voo, é o mesmo obstáculo que mantém a sustentação da águia. Amém? Achei que tinha parado de gravar, mas está gravando.